Olá a todos, sou Marcelo Becker e gostaria de desejar as boas-vindas a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje mostra o case da Soft Expert e destaca como a tecnologia da informação foi fundamental para a implantação da governança corporativa. Serão apresentados os desafios e as soluções adotadas, assim como os resultados alcançados e os próximos passos para continuar aperfeiçoando a governança corporativa. A apresentação será realizada por José Maia, coordenador do escritório de gestão da Soft Expert. Desejo a todos um ótimo webinar. Sejam bem-vindos. Qual foi o desafio encontrado? Alguns desafios encontrados foram: diversidade de regulamentações, sustentabilidade financeira, eficácia nos resultados, eficiência operacional, agilidade nas mudanças e pensamento preventivo. Diversidade de regulamentações. A Soft Expert possui uma presença global, atuando em mais de 30 países, como por exemplo, Estados Unidos da América, Alemanha, Espanha, Turquia e México, por intermédio de canais e distribuidores ao redor do mundo. Para isso, precisa cumprir regulamentações de cada país comprador, como, por exemplo, GDPR, que é a Regulamentação Geral de Proteção de Dados. Por atender grandes corporações e governos, é requerida a aplicação de práticas anticorrupção e conformidade com normas de compliance, como a ISO 37001, a ISO 19600 ou a DSC 10000, que são diretrizes para sistema de compliance. Além disso, como fornecedor de TI, clientes exigem cumprimento de diferentes normas, tais como a ISO 9001 ou boas práticas regidas pelo GAMP 5, por exemplo. O grande dilema é como implantar sistemas diferentes sem aumentar custos para não ficar financeiramente inviável, improdutivo ou burocrático, salientando que as mudanças para atendimento a estas normas e regulamentações afetam vários processos, como compras, contratação de colaboradores e outros que precisam ser adequados para atender a estes compliances. O desafio é implantar compliances na velocidade necessária e requerida, sem impactar em complexidade dos processos da empresa. Lembrando que diferentes propósitos e departamentos são impactados. Sustentabilidade financeira. Há objetivos estratégicos para o crescimento sustentável da empresa e em escala para operações no Brasil, Alemanha, México, Espanha e Estados Unidos. A empresa encontra-se em expansão de unidades em diversos continentes. Nos últimos 3 anos, abriu operações em 4 países. E até 2025, nossa meta é chegar a 10 novas subsidiárias. Eficácia nos resultados. Outro desafio é de aumentar a eficácia e a qualidade dos processos e, simultaneamente, aumentar a satisfação dos clientes e reduzir erros dos processos. Eficiência operacional. Também há o desafio de buscar a eficiência e a produtividade das operações. É inviável a cada nova subsidiária ter novo sistema de gestão. Deve ser um modelo enxuto e simplificado. Os processos e as rotinas devem ser simplificadas. Há a necessidade de facilitar a interação com várias partes interessadas. Neste caso, é preciso a otimização de processos, preferencialmente fundamentado no modelo do Lean Thinking, ou seja, do pensamento enxuto, para melhorar a qualidade das entregas e reduzir os desperdícios e perdas das operações. Dessa forma, deve-se aumentar a produtividade para fazer mais com menos. Agilidade nas mudanças.
Tornar o modelo simples para gerenciar mudanças e melhorias do sistema de gestão de forma flexível e rápida. Este é outro desafio. Para isso, há necessidade de adaptar o sistema e o modelo de gestão em curtos prazos para atender requisitos de clientes e mercados que não estavam no planejamento estratégico. As estratégias devem impactar positivamente para aumentar a eficácia das mudanças operacionais e facilitar a implementação de medidas necessárias para o atendimento a estes compliances. Pensamento preventivo. Finalmente, passar a atuar na análise e prevenção de falha para antecipar a ocorrência de problemas e reduzir a necessidade de planos de ação corretiva que demandam mais esforços e recursos humanos e financeiros de vários departamentos da empresa. Então, esse é outro desafio, ter uma atuação preventiva. Qual foi a solução? Assim como para o desenvolvimento do produto, que seguimos práticas de mercado, para os modelos de gestão aplicados também seguimos essas práticas, sem inventar modelos mirabolantes. Logo, a solução foi implementar gestão da estratégia e dos resultados, gestão por processos, gestão de compliance, gestão do capital humano, gestão de riscos, gestão de controles internos e gestão de auditorias internas. Gestão da estratégia e dos resultados. Houve a implementação de gestão da estratégia de resultados com o CPM, ou Gerenciamento do Desempenho Organizacional. Adotou-se o BSC Balance Scorecard e suas perspectivas com os registros dos objetivos estratégicos e seus indicadores. Sem a automação, não se conseguia consolidar as iniciativas e indicadores das áreas com o planejamento estratégico. Com a tecnologia, ao invés de se ter planilhas sem conexão e nas quais nem todos que deveriam ter acesso possuíam o devido acesso, se tem um portal no qual os colaboradores possuem acesso e conseguem consultar as metas e ações nos casos de desvios de metas. O modelo fica à vista. Não há falta de padronização. Por exemplo, a receita e o EBITDA possuem indicadores para medir o desempenho da operação e, com a tecnologia da informação, a apuração é padronizada, mesmo que a meta seja diferenciada para cada unidade de negócio. Os indicadores são comuns e com linguagem única, o que era inviável com planilhas. O mesmo modelo de gráfico é seguido por todas as operações. Se tiver uma mudança no modelo, isso ocorrerá para todas as subsidiárias. Um ponto a destacar é que não há mais e-books de indicadores, apresentações em PowerPoint ou atas em editor de texto para registrar os desdobramentos e ações oriundas das reuniões de acompanhamento do planejamento estratégico. Estas reuniões são realizadas sendo apresentados o mapa estratégico e os dados diretamente pela ferramenta. Isso era inviável com o uso de planilhas. Agora, se há algum desvio, já se pode consultar o plano de ação com o responsável e o prazo para a resolução. Na estrutura do scorecard ou no mapa estratégico pode ser evidenciadas as 4 perspectivas do Balance Scorecard, que são financeiro, cliente, processos internos e aprendizado e crescimento. Os objetivos estratégicos foram associados a estas perspectivas, como, por exemplo, o objetivo acelerar o crescimento da carteira de clientes, que por sua vez possui KPIs ou os indicadores-chave de desempenho, como crescimento no número de clientes no mercado nacional e crescimento do número de clientes do mercado internacional. Nas reuniões também são apresentados dashboards ou portais
contendo os gráficos e dados financeiros necessários para a tomada de decisão. O BSC não foi adotado somente para os objetivos estratégicos, mas também para os objetivos da qualidade. Criou-se um scorecard com estrutura contendo a política da qualidade, desdobrada em perspectivas, objetivos e indicadores. Gestão por processos. Foi implementada a gestão por processos de negócios, o BPM. Foi criada a cadeia de valor, que é o diagrama de macroprocessos, no qual possui macroprocessos divididos em processos de gestão, processos de negócio e processos de apoio. Os processos são documentados com fluxo e demais dados e, quando automatizado, na maioria utilizam formulários. Os processos globais, isto é, os que podem ser usados pelas subsidiárias, passaram a ser desenhados em inglês. Nome de processo, atividades, descrição das atividades, na qual possui as orientações do que fazer em cada atividade. Já os formulários são em inglês, mas, por um recurso do sistema, é multi-idioma, sendo que para um usuário logado em espanhol, o formulário será em espanhol. Se o usuário estiver logado em português, aparecerá em português. Atualmente são esses 3 idiomas adotados. Apesar do sistema permitir vários idiomas, na nossa empresa são esses 3 idiomas adotados. Outro recurso muito adotado é o painel de controle, que permite rapidamente visualizar a quantidade de registros para cada tipo de processo, identificando seu status, isto é, se está em dia ou em atraso. Além disso, permite alterar o executor da atividade ou alterar o prazo. Gestão de compliance. Como já temos o sistema da qualidade implementado para o sistema de compliance ou programa de integridade, se aplicaram os mesmos recursos. Enquanto no sistema de gestão da qualidade, o manual da qualidade é a principal informação documentada, por exemplo, para o sistema de compliance também há controle de informação documentada e, no caso, o principal documento é o Código de Conduta e Ética, que reúne normas, princípios e deveres que servem para esclarecer sobre as condutas esperadas na empresa. Possui controle de revisão, etapas para elaboração, consenso e homologação. Foi implementado o canal de denúncias no site da empresa. As informações requeridas são verificadas antes de submeter a denúncia, reclamação ou não conformidade. Logo, é garantida a qualidade na entrada dos dados, sem necessidade de se solicitar mais informações por causa de registros incompletos, algo que é difícil se for adotado um formulário no formato .doc ou num formulário impresso. O processo realizar tratamento de denúncias foi mapeado e automatizado. E o tratamento de denúncias pode ser anônimo, já que e-mail, nome e telefone não são campos requeridos, são opcionais. Além disso, há a ouvidoria que registra e supervisiona o tratamento das reclamações de clientes. As atividades possuem SLA ou controle de prazo de execução. Isso garante que quem registrou a reclamação, por exemplo, terá a resposta condizente e num prazo aceitável. Lembrando que a software é fornecedora e os clientes exigem prazo na resolução de reclamações ou não conformidades. Então, fica claro que a tecnologia auxilia nesse controle de prazo de execução de atividades, sejam de reclamações, denúncias, não conformidades internas ou de terceiros, porque, além de notificar o responsável pela execução, também alerta quando venceu e permite o monitoramento por intermédio de portais, o que seria muito difícil se fosse realizado com planilhas.
Além disso, com o portal é feita análise crítica dos incidentes e problemas que mais ocorrem e quais incidentes têm mais reincidência. O portal permite visualizar se há aumento ou redução na quantidade de reclamações. Pode-se comparar como está a operação do México comparada com o Brasil. Desta forma, se é identificado que se conseguiu a redução de reclamações ou de não conformidades no Brasil, as ações podem ser replicadas para as demais unidades e se acompanha se essas ações foram eficazes ou se precisa de alguma medida complementar para reverter a situação. Gestão do capital humano. Foi realizada a implementação da gestão do desenvolvimento humano para se ter eficácia e eficiência. São necessárias competências e qualificação para apoiar a inovação e mudanças. Foi realizada conscientização e treinamento sobre gestão de riscos e da política de riscos, por exemplo, aos donos de riscos, que foi devidamente registrado no sistema. Este repasse de conhecimento foi transformado num curso devidamente cadastrado. Também foi criado o treinamento Busca pela Eficácia nas Mudanças, sobre o risco de uma mudança não atingir o seu objetivo. Então, foi criada uma trilha de treinamento contendo o repasse sobre gestão de riscos e a política de riscos, o curso Busca pela Eficácia nas Mudanças e os cursos de configuração e operação do sistema de riscos. Tanto cursos como trilhas ficam disponíveis no portal do aluno, como, por exemplo, aqui o curso de Gestão e Avaliação de Riscos e a trilha de Gerenciamento de Riscos e Oportunidades. Além disso, não poderia faltar a comunicação interna. Foram expostos cartazes nos murais e também no portal da qualidade. Gestão de riscos. Houve a implementação de gestão de riscos empresariais, utilizando a ISO 31000 como um framework, na qual a gente deve estabelecer o contexto, identificar, analisar e avaliar os riscos e tratá-los. Mapeou-se o processo gerenciar riscos com as atividades para identificar riscos, analisar riscos, avaliar e tratar os riscos. Como qualquer processo, ele possui indicadores, documentos e também seus próprios riscos. A política de riscos foi estabelecida, inclusive contendo, além da política, orientações para identificação dos riscos, critérios para análise e avaliação, respostas aos riscos e orientação para o tratamento ou a ação indicada. Além de ter os critérios de impacto e probabilidade definidos no documento de política de riscos, também há no sistema detalhes do método de avaliação, facilitando a classificação desses riscos no momento de fazer a avaliação e a análise. Os riscos foram classificados de acordo com as suas características de sua área de atuação, nos seguintes tipos: estratégicos, de negócio, operacionais e de compliance. Por exemplo, os riscos estratégicos são aqueles que podem influenciar o alcance dos objetivos estratégicos. Eles estão relacionados com as estratégias ou iniciativas estratégicas elaboradas no planejamento ou na revisão do planejamento estratégico. Estes riscos foram derivados da matriz SWOT e dos objetivos estratégicos. Os riscos de negócio consideram as atividades primárias da cadeia de valor. São os riscos associados ao atendimento, aos requisitos de clientes e das demais partes interessadas, e dos requisitos relacionados aos produtos e serviços. Estes riscos de negócio foram derivados dos objetivos para atender os requisitos das partes interessadas. Por exemplo, montamos uma hierarquia na qual, por exemplo, temos a parte interessada ou stakeholder clientes, que tem como requisitos qualidade comercial, qualidade de serviços, qualidade de produto e continuidade de negócios.
e para cada um desses requisitos foram associados pelo menos um risco. Os riscos operacionais estão associados à possibilidade de ocorrência de perdas de produção, ativos, clientes ou receitas, resultantes de falhas de processo, de pessoas, de sistemas e também de eventos externos, como, por exemplo, catástrofes naturais, fraudes e greves. Estes riscos operacionais são oriundos dos processos e também foram derivados dos objetivos da qualidade. Riscos de compliance são os relacionados à falta de habilidade da empresa para cumprir com as legislações ou regulamentações externas aplicáveis ao nosso negócio e também as normas internas. Eles são decorrentes da aplicação da legislação trabalhista, tributária e fiscal, referente às relações contratuais, regulamentação de mercado e de prestação de serviços e demais leis. Para os riscos de compliance, foram considerados os riscos derivados dos objetivos em atender às leis, regulamentações e também o próprio Código de Conduta e Ética. A fim de assegurar que a gestão de riscos seja eficaz e que apoie o desempenho organizacional, pode-se medir periodicamente o progresso obtido em relação ao plano de gestão de riscos, ou avaliar a eficácia das ações do tratamento de riscos. No caso, consideramos aqui o risco médio. Para o monitoramento de riscos e oportunidades, é realizado o acompanhamento pelo risco médio organizacional, dos macroprocessos e dos processos, sendo desdobrados à medida que seja necessário. O propósito é acompanhar se o risco médio está reduzindo. Isso caracteriza que o tratamento está dando resultado, diminuindo o nível de exposição ao risco. O monitoramento realizado em 30 de maio, por exemplo, o risco organizacional estava em 11,71, classificado como médio. Em 14 de novembro, continua classificado como médio, mas já estava num risco de 9,78, reduzindo. Gestão de controles internos. Para isso foi implementado o GRC, Governance Risk Compliance, ou seja, governança, riscos e compliance, mas focando controles. Existe um portal no sistema que apresenta a quantidade de riscos por tipo. Também apresenta a quantidade de controles, identificando se são detectivos ou preventivos, e se estão implementados, parcialmente implementados ou não implementados. Também há consultas salvas que apresentam a lista dos controles. Para esses controles internos, também são realizados testes de controles, inclusive indicando o número de amostras para cada teste. Esses testes de controle são realizados com base em checklists que são preenchidos. Gestão de auditorias internas. As auditorias são programadas, planejadas, preparadas, executadas, reportadas e monitoradas. A comunicação da agenda e dos resultados conforme o plano de comunicação. Também são considerados riscos como, por exemplo, indisponibilidade de recursos, que no caso é a falta de auditores internos. A quantidade geral de auditores internos e a quantidade de auditores internos de áreas que não são do escritório de gestão são monitoradas para garantir a independência, que é um dos princípios da auditoria interna. E também garantir um balanceamento adequado para evitar sobrecarga
em um profissional ou uma área. Da mesma forma, foram mapeados os riscos de descumprimento de prazos e de ineficácia na comunicação interna. Está programado para os meses de novembro, dezembro e janeiro auditorias integradas multirregulamentar. Neste caso, considerando o escopo a norma ISO 9001 de qualidade, a norma DSC 10.000, que são diretrizes do sistema de compliance, e a Regulamentação Geral de Proteção de Dados. Agora é o momento para se ver quais foram os resultados obtidos. Ocorreu um avanço no nível de maturidade de gestão. Praticamente em todos, a Soft Expert estava pelo menos um nível inferior. E depois da implementação das soluções, conseguimos melhorar pelo menos um nível. De gestão estratégica, gestão de processos, compliance, gestão do capital humano, gestão de riscos, controles internos, auditoria interna e de governança corporativa. De gestão estratégica, estamos classificados atualmente no nível 3 porque temos líderes envolvidos na gestão de mudanças, líderes que falam dos valores da empresa, o mapa estratégico e o plano de indicadores estão completos. Os colaboradores conhecem a missão, a visão e as metas do planejamento estratégico. A gestão é orientada ao cliente e, por esses motivos, estamos no terceiro nível de maturidade. De acordo com o nível de maturidade de gestão de processos da OMG, e a avaliação realizada na Soft Expert, temos adoção de processos padrão, medições e treinamentos para ofertas de produtos e serviços, um crescimento da produtividade, eficácia na automação. Por isso, pode ser considerado no terceiro nível de maturidade de gestão de processos. A empresa está no nível 3 de maturidade de compliance, porque os controles e procedimentos de compliance são documentados e padronizados em toda a empresa. Existe o Comitê de Compliance. Há o Chief Compliance Officer, outro colaborador com responsabilidade diária pelo sistema de compliance. A organização possui processos formais para comunicar as políticas de compliance. Ocorrem constantemente revisões. O monitoramento do programa de compliance cobre os riscos relevantes. Além disso, está documentado. Quanto à gestão do capital humano, passou a se enquadrar no nível 3 de maturidade porque a empresa possui desenvolvimento de grupos de trabalho, práticas baseadas em competências, desenvolvimento de carreira, planejamento de força de trabalho, análise de competências, treinamento e desenvolvimento e comunicação. A avaliação de risco comum com política documentada, avaliações de riscos integradas em toda a empresa, comunicação dos principais riscos estratégicos para a direção, fazem com que a gestão de riscos seja classificada no terceiro nível. De acordo com os critérios da Federação Internacional dos Contadores, os controles internos se encontram no nível 4 de maturidade, porque controle interno e gestão de riscos estão integrados ao sistema de gestão. A auditoria interna está no terceiro nível de maturidade, porque possui processo contínuo, redução das despesas indiretas, capacidade de correlacionar dados em transações complexas e auditoria anual com 100% de cobertura do escopo programado. De acordo com os seguintes critérios: liderança capaz de priorizar estratégias de curto prazo, diversificação da responsabilidade de tomada de decisão entre os líderes nos níveis apropriados, processos para a tomada de decisões estratégicas, táticas e operacionais definidos, mas ainda usados de maneira inconsistente.
As informações sobre decisões e processos de tomada de decisão são comunicadas apenas internamente. A tecnologia é usada repetidamente para fornecer informações precisas e oportunas para quem for adotar o processo de tomada de decisão, ou seja, um líder ou um gestor. Por causa disso, a Soft pode ser enquadrada no nível 3 de maturidade de governança corporativa. Conclusão: sem o uso da tecnologia da informação para melhorar a governança corporativa, muitos objetivos não teriam sido alcançados. A mentalidade de transformação e mudança organizacional está implementada de forma sistêmica e periodicamente é revista e revisitada para o atingimento de um novo nível. O pensamento corretivo do colaborador bombeiro aos poucos mudou para o pensamento preventivo. A atuação era focada em ações corretivas para as não conformidades registradas nas auditorias internas e oportunidades de melhorias registradas pelos nossos colaboradores. Além disso, eram tomadas ações de contenção para corrigir os desvios e em reuniões periódicas de análise de produto não conforme ou de monitoramento de processos, os desvios mais comuns eram identificados para análise de causa e execução das ações corretivas. O foco não estava na prevenção, o que estava consumindo muito mais recursos para manter o sistema de gestão. Hoje, com a percepção da eficácia das ações, de tratamento de riscos e dos controles internos, os profissionais já atuam com mentalidade para evitar riscos e problemas. Além disso, aperfeiçoar o modelo de excelência em gestão a cada ano tem sido o nosso norte, seja o MEG, Modelo de Excelência em Gestão, ou o Baldrige Framework. Nesta jornada, ainda há o que fazer, e os próximos passos para melhorar a gestão estratégica são: garantir que a estratégia seja desdobrada para níveis mais baixos de forma sistemática, assegurar o alinhamento entre as metas pessoais e a estratégia, proporcionar que RH esteja alinhado às necessidades estratégicas, estabelecer um escritório de gestão estratégica, propiciar estratégias focadas a longo prazo e aplicar continuamente estratégias que respondam rapidamente às oportunidades competitivas e às ameaças. Já possuímos processo para avaliação de satisfação de clientes, análise e monitoramento do NPS, Net Promoter Score, de produto, e para o tratamento de reclamações. Já temos algumas métricas sobre o sucesso de cliente, mas há melhorias a serem implementadas no que se refere à gestão do sucesso do cliente, ou Customer Success. Quanto à liderança, os próximos passos são: garantir que as decisões sejam tomadas de forma dinâmica e em alta velocidade, ou seja, que se tenha agilidade nas decisões. Aplicar estilo de liderança focado em atividades de experimentação e resolução de problemas, ou seja, inovação. Para melhorar no critério de excelência força do trabalho, será preciso adotar mentoring de forma sistemática, gerenciar a capacidade organizacional, implementar a gestão de desempenho em toda a empresa e propiciar o empoderamento dos grupos de trabalho. Os próximos passos quanto ao critério operações são: explorar benefícios da padronização, garantir processos estáveis, definir e implementar apetite ao risco, realizar auditoria dos controles, implementar o CSA, o Control Self Assessment, adotar planos de contingência e procedimentos de escalonamento, gerenciar riscos de negócio com base em um modelo de retorno de investimentos, adotar regras de transação em tempo de execução com monitoramento de condições, variáveis e eventos, aplicar controles internos preventivos que interrompam transações em tempo de execução. Os próximos passos para o critério resultados são: proporcionar resultados previsíveis e assumir riscos calculados para vantagem competitiva. Os próximos passos para melhorar o critério medição, análise e gestão do conhecimento são: implementar gestão de reuso, garantir monitoramento, medição de riscos em toda a empresa, preferencialmente com a adoção de indicadores chaves de riscos.
Agradeço imensamente a sua atenção e até a próxima. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas a respeito do tema, pode entrar em contato com José Maia através do seu e-mail. Para assistir a outros webinars, acesse nosso site www.softexpert.com.br. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.